Saudações culturais, população luverdense. Cá estamos nós mais uma vez no nosso podcast Culturalizando. E o nosso podcast de hoje nós temos uma convidada especial também, como todos os outros convidados. Ela é professora de jazz na Secretaria de Cultura. Além de jazz, também ela dá aula nos períodos noturnos para adultos, né? Que é a professora Gerlaine. Seja bem-vinda, Gerlaine. Obrigada. Gerlaine, o nosso intuito aqui no podcast é que as pessoas possam conhecer, né, os professores que aqui trabalham na Secretaria de Cultura, e não só professores, que nós já fizemos outros bate-papos com outras pessoas, e o intuito realmente é que as pessoas que vêm aqui tenham que as pessoas que veem essas pessoas que vêm aqui tenham um conhecimento de quem são, e principalmente porque o nosso podcast também é assistido por pais de alunos ou por pessoas que querem trazer os seus filhos ou querem trazer os seus parentes e amigos para estar fazendo aula com a gente aqui. Então a gente está apresentando esse nosso pessoal. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é você, de onde você veio, né, onde nasceu, enfim. Tá. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a oportunidade e elogiar a iniciativa de dar esse alcance, essa visibilidade para o nosso trabalho realizado aqui, que tem um fim social, cultural e social. Então, agradeço. Então, eu sou Gerlaine, como você mesmo já falou, e muita gente já sabe. Eu moro em Lucas há 12 anos, né? Migrei do Nordeste para cá, com oportunidade de trabalho. Já trabalhava com cultura no meu estado e passei muitos anos fora aqui, depois que voltei para Lucas, por falta de tempo e de oportunidade também, né? De uns anos para cá, eu me engajei mais Só nessa para área. pegar um gancho dessa sua fala, que realmente é um dos problemas que todo artista passa. Acho que por questão... A gente não consegue entender o porquê disso, mas eu acho que era mais a questão de visibilidade da arte, das pessoas entender a nossa arte, o que a gente faz, como uma função trabalhista também. Sim. Né? E aí, às vezes, a gente tem que ficar aí correndo atrás de um lado, do outro ali. A mão de obra, na verdade, a demanda por esse motivo é menor, né? De às vezes a maioria das pessoas não enxergarem como uma demanda trabalhista. É tanto que hoje, graças a Deus, eu também trabalho só com arte, e às vezes as pessoas falam, você faz o quê? Aí você vai falar, sou professor de dança, eu sou DJ, mas e aí, você trabalha com o quê fora isso, né? Sim, Então, sim. a gente tem isso aí. As pessoas encaram como trabalho somente formações muito técnicas, né? Então, quando são coisas mais voltadas para a arte num todo, não é visto como um trabalho, como você mesmo falou. E assim, eu não vivia somente de arte. A arte para mim era mais que um complemento do meu tempo, e ali um lugar de eu extravasar ali, de eu estar ocupando o meu tempo com coisas que eu gostava de fazer. Chegando em Lucas, passei muito tempo fora dessa área, somente trabalhando mesmo em outro segmento. E somente de uns anos para cá voltei para a arte e trabalhar com arte, que é o que eu gosto de fazer, porque assim você junta uma coisa com a outra e você trabalha, você ganha para fazer aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer. Na verdade, a gente volta no outro ponto, que assim, as pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Porque realmente, para nós, isso não é nem trabalhar, né? É um negócio tão gostoso que quando a gente faz a arte, Sim. que a gente nem considera como um trabalho, né? Assim, nesse sentido trabalhista da coisa. Mas é legal essa ideia. Você veio do Nordeste, né? Como você falou. João Pessoa, Paraíba. João Pessoa da Paraíba. O Nordeste, que é um local extremamente rico em cultura popular. Na minha perspectiva, eu acho que é um dos pontos do Brasil, ou o ponto do Brasil mais rico culturalmente. A gente fala de grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu vejo que por essas duas cidades que eu citei, elas serem uma cidade muito turística e ter um fluxo de gente muito grande. Então, às vezes, os pontos, a parte cultural da parada, ela é muito rotativa, né? Sim. Já diferente do Nordeste, que o Nordeste é uma coisa que é uma cultura popular, que é enraizada, e é aquilo e ponto, e sempre foi aquilo, né? Desde o começo dos tempos. Desde o começo dos tempos.
E aí, essas grandes capitais, às vezes, têm essa rotatividade de cultura, momentos e momentos, momentos que uma cultura é mais, não vou dizer nem atrativa, está mais em evidência do que a outra, né? Sim. E eu acredito que o Nordeste seja isso, né? Essa cultura mais enraizada. Qual que é a cultura mais forte hoje, na sua perspectiva, dentro do Nordeste, a região Nordeste? Você fala da... Você fala Faz questão de de cultura danças, abrangente, cultura abrangente, que tem a questão da danças, culinária culinária, também, né? Que também, como um todo, como um que todo. também é muito Você fala a cultura forte. da culinária, da dança, da Assim, música. assim, eu costumo dizer que pensar também que o centro cultural, os centros culturais do Brasil hoje são para mim o Norte e o Nordeste, né? São duas regiões de cultura muito fortes e Norte muito, também tem os sim, boi bumbá, sim, e muito caprichoso e tudo enraizados, mais como ali, né? você mesmo falou, assim, culturas que se mantêm desde o começo dos tempos e se sustentam até hoje. No Nordeste, que é o que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, as danças, né, são muito fortes e assim muito locais. A questão da quadrilha junina, que também vem do norte, mas assim eu vejo como o Nordeste assim como um precursor dessa área da dança junina, das danças do período junino num todo, né, que não entra somente quadrilha. Tem as danças mais específicas de cada estado, que eu não vou saber te dizer assim, dar nomes a todos eles, porque são 9 estados, né? Cada um tem a Sim, sim. sua particularidade. Mas tem o maracatu, né? Tem a dança de coco, né? Que são danças assim, da lá para Pernambuco, né? Tem no Maranhão a dança do boi, enfim, são muitas Gê, você falou de especificidades. quadrilha junina. Vou tocar num ponto para quem não sabe, para quem já conhece Gê e não sabe, ou para quem está conhecendo ela vai saber agora também. Gerlaine também faz parte de uma quadrilha junina aqui. Quadrilha essa que eu posso estar enganado, mas eu vejo o funcionamento dela como carnaval no Rio de Janeiro, né? Que você tem ali o período forte do junino, mas ele gera trabalhos ali, Pro gera ano inteiro. empregos o ano inteiro, né? Que as pessoas se preparam o ano todo para que aquilo aconteça naquele período, no período junino, inclusive período de São João, Sim, não é sim. isso? Na verdade, assim, esse período em que a gente acaba ganhando um pouco mais de destaque, que é de maio a julho, assim, é o resultado de um trabalho feito desde... De maio a julho já são as Sim, sim, festividades, sim. os festivais, é isso, Exatamente. né? São os eventos Os que a gente já eventos. começa a fazer, né? Por isso que eu digo assim que é o momento em que a gente mais ganha visibilidade. Mas existe todo um período de 8, 9 meses de bastidores, digamos assim, né? De preparação, de montagem de cenário, de figurino, de montagem de coreografia, de enredo, pensamento do tema, tudo voltado, né, com coerência para o tema escolhido. Então, assim, isso é um ano de trabalho. É a mesma coisa que ter o tema, a pessoa tem que Sim, trabalhar sim. figurino, coreografias, enfim, tudo em cima daquele tema, como é feito no carnaval, né? Exatamente. Enfim, Nas escolas de e samba nas ali do escolas de carnaval. samba, e geram Exatamente. empregos o ano inteiro, Sim, diretos sim. e indiretos, né? A gente tem o pessoal que costura, que faz a coreografia, que monta cenário. Então, assim, são vários artistas trabalhando juntos. Legal. Qual o grupo que você faz parte aqui hoje em Lucas do Verde? Que tem alguns, né? Tem acho que Sim, duas ou três quadrilhas juninas, de né? quadrilha junina, hoje somos duas, né, no Duas. município. Né, de 2019 para cá são duas, porque houve a criação da Simpatia Junina, né, que é uma quadrilha mais Então, a gente tem recente. a Simpatia Junina e a Explosão Explosão Luverdense, Luverdense, que é a a qual eu qual você faço faz parte. parte. Isso. Entendi. Legal, Gerlaine. Ela é cheia das artes, hein? Sim. Gê, partindo desse ponto em que você disse que está em Lucas há 12 anos, Sim. mas já fazia parte culturalmente do seu lugar já desde antes. E como que o que te fez ingressar nesse mundo da arte, assim, da cultura? Isso já vem de família ou foi uma coisa que você, já depois de mais adulto, de mais jovem ali, qual que foi o período da sua vida que você olhou ali e falou, cara, eu quero dançar, eu vou dançar? Cara, eu não vou te dizer que isso é herança genética, porque minha mãe não dança nada. Muito menos o meu pai. Mas, assim, foi algo muito intrínseco, assim, veio de sempre dentro de mim mesma, entendeu? Foi de dentro de mim para fora de mim e desde a minha infância. Tinha esses eventos escolares, assim, de feira de ciências, esses eventos, festa junina, e eu sempre queria estar dentro, assim, eu sempre queria participar de alguma forma, ou do teatro, ou da dança, mas eu queria ou cantar também, porque eu já cantei. E assim, eu sempre quis estar dentro desses eventos, eu sempre quis participar de alguma forma. E com a dança eu sempre tive uma identificação muito maior.
Então, assim, eu formava grupo na escola, eu movia as meninas, os alunos para formarem grupo, para se apresentarem nos eventos, para se apresentarem fora da escola também. Eu sempre mexi com isso, desde sempre. Quais são os seus estilos assim de dança? Você dança são todos estilos? Tem algum mais específico? E qual que você gosta dentro desses estilos que você dança? Então, eu tenho uma preferência, né? Acho que como todo artista tem, por mais que Sim. ele seja amplo no que ele faça. Eu sou muito fã do pop, assim, tanto nacional quanto internacional, assim, um pop com uma levada mais funk. É uma pegada Anitta, né? Essa coisa mais Isso, eu legal. gosto, isso mesmo, ali partindo pro internacional, uma coisa mais Beyoncé, Rihanna, uma coisa assim. Mas eu danço tudo, cara. Eu danço forró, E eu são danço coisas são danças pagode. bastante enérgicas, né? Bastante, Sim, acho que sim, é mais sim. nesse lance de explosão, né? Foi Eu tenho uma bacana. identificação maior, assim, com esse estilo. Mas eu danço praticamente de tudo. Legal. Aqui na secretaria, você já trabalha com o estilo do jazz, né? O jazz Sim, dance. Nessa linha também mais contemporânea do jazz, isso. mais popular, não Eu é? tento dar uma mesclada ali entre o contemporâneo, que vem até um pouco do balé às Aham. vezes, com o pop também. Um pop. E no período noturno você também trabalha aqui já com adultos, porque durante o dia Crianças e crianças e adolescentes. adolescentes e à noite a gente tem as oficinas para adultos. E Isso. quais são as oficinas trabalhadas? Quais são os estilos de dança trabalhados no período noturno para adultos? Então, a nossa ideia inicial foi para a dança de salão. Né? A gente até deu início a isso, mas a gente foi ouvindo assim o pedido das pessoas que se interessavam para ser uma coisa mais pop também, né? O que se mais Mais ouve hoje em variado, assim. dia. Isso. Misturar um pouco da zumba ali, né? Que é uma dança mais exercitada, que é assim. É interessante atender o pedido de quem se interessa pelas aulas também, né? Até mesmo para que a gente É que a consiga gente atende de manter. acordo com a demanda, realmente, né? Isso, Então, tá exatamente. Foi o que certíssimo. aconteceu. Tá, e nesse sentido de trabalhar com crianças e adolescentes no período noturno com estilo de dança, chegando no período diurno, né, Sim. com estilos de danças diferentes e no período noturno com outros estilos, enfim. Qual que é a dificuldade? Você tem alguma dificuldade nesse sentido? Dentro de oficinas, dessa mistura, acaba te dando algum problema ou é tranquilo quanto a isso aí? Olha, se você estiver falando no sentido assim de conseguir diferença entre as faixas etárias, né? Se eu vejo dificuldade nisso, eu vejo da mesma forma, porque tem muitas crianças e adolescentes que têm a mesma dificuldade que um adulto vai ter, um adulto que de repente não tem um histórico de dança, né? Que nunca fez dança antes e de repente começou a se interessar. Então a dificuldade eu vejo nesse sentido como a mesma. Só que quando criança é um pouquinho mais fácil de dar aquela destravada, de conseguir executar um trabalho mais rapidamente, assim. Uma coisa muito importante que tem também em você, que nós conversamos inclusive com a Jéssica foi no último episódio, no penúltimo episódio, ela está cursando educação física e você já é formado em educação física. Sim. E nós tocamos nesse ponto que da importância de você ter uma formação para aquilo ajudar no desenvolvimento da aula e não te atrapalhar, às vezes, na hora de aplicar um exercício, igual você está falando aqui. Você pegar um adulto hoje que nunca teve um contato com a dança, você vai ter que despertar nela, além do interesse, Sim. despertar toda aquela dificuldade, identificar aquela dificuldade que ela Isso. tem para A desenvoltura. desenvoltura, né? Toda essa questão de psicomotora também, Exatamente. que quanto mais adulto, mais difícil é de lidar, Ser porque são coisas trabalhado. que são desenvolvidas Na da infância, né? infância, Na infância, ali, no exatamente. decorrer no desenvolvimento da criança, do jovem, enfim. Que é um processo natural na Processo infância, né? natural. E aí, dependendo da maneira que é trabalhado lá atrás, você vai sofrer as consequências lá na Sim, frente. quando Nesse adulto. sentido, quando você pega um adulto para dar aula e aquele adulto ele tem essas dificuldades motoras. Sim. E aí entra o ponto da formação, que você tem que ter aquela desenvoltura de quem tem sua formação. Não estou dizendo que quem não tem formação, né? Enfim, eu também não tenho formação nenhuma e sou professor de dança. Então a gente é autodidata e sabe lidar. Sim. Mas a formação ela enriquece bem mais esse andar o andar da carruagem ali na desenvoltura da dança, não é isso? É um recurso bem mais técnico, né? Como você mesmo falou, né, os professores, independente de formação ou não registrada,
tem o mesmo potencial para a aplicação do seu trabalho. Só que a formação registrada, que é essa de cursos, né, ela te dá esse estudo, né? Ela te dá uma análise melhor do que você vai fazer. Então, assim, quando você tem essa formação, nesse caso de trabalhar com os adultos, que tem essa dificuldade psicomotora, de desenvoltura, você sabe ter como é que eu posso dizer? Você sabe ter uma ideia de imediato para conseguir resolver esse problema, por causa do estudo que você já teve antes, né? Você sabe como destravar, como acabar com esse problema. E evita outros problemas que Sim. pode se acontecer, que são as lesões, né? Sim, uma Durante distensão uma aula, muscular. uma distensão muscular. Exatamente. Tanto que tem todo um trabalho antes de você chegar lá na aula e falar, vamos dançar, povo. Né? Você tem todo um trabalho por trás de alongamentos, aquecimentos, e também tem um trabalho pós, porque do mesmo jeito que você trabalhou o seu corpo para poder estar recebendo aquelas informações de maneira atípica, porque seu corpo tipicamente ele é feito para andar, correr normal, né? Você já são movimentos normais do dia a dia. Então, quando você entra com dança, que são outros movimentos, você tem que preparar o seu corpo para receber aquelas informações fisicamente falando. Então, claro, é óbvio, e a gente acredita que isso é um diferencial no trabalho aqui dentro da secretaria, de terem vocês, a Jéssica se formando, você já formada, né, para ajudar nessa qualidade do trabalho, né? Sim. Eu tenho toda uma didática na aplicação das minhas aulas, recurso esse que o curso superior me ofereceu, né, de conseguir montar essa didática de forma organizada e eficaz também. Como você mesmo falou, o processo de alongamento, né, que é ali de manutenção dos nervos, ali como você falou, dançar é uma situação atípica do corpo, ele precisa dessa preparação, que no caso é o alongamento e o aquecimento. E o pós, depois dos ensaios, de passar de coreografia, de agitar todo o corpo, tem um momento de volta à calma, né? Que é o que a gente também faz um alongamento pós-aula, que é para dar uma relaxada no corpo. Bom, em paralelo a tudo isso que acontece nas aulas, nós falamos muito de técnica, só que nós temos um outro ponto também, que quando a gente trabalha com crianças, e quanto menor a idade, a gente precisa trabalhar essa parte lúdica para dar uma dinâmica atrativa nas aulas de dança, né? Porque às vezes a gente trabalha estilos de dança que são realmente muito difíceis de lidar, até para a gente que já tem um certo nível profissional, e principalmente a gente poder repassar aquilo para a criança, para que ela sinta interesse em continuar. Então tem que ter todo esse trabalho lúdico, né? Tem. Tá aí o planejamento de aula. Planejamento de aula. Que é sempre de acordo com a faixa etária. Sempre para crianças abaixo ali dos 10 anos, tem toda essa intensificação lúdica do planejamento, né? Porque ela, como você mesmo falou, tem que ser atrativa. Ele tem que aprender, mas sem sentir que aquilo é uma regra, que aquilo está sendo automático. Né? Porque a partir do momento que fica muito tenso, que fica muito técnico, aquilo dispersa a criança. Já não surge mais interesse nela. Então, ali eu envolvo uma dinâmica que tenha o fundamento, tenha a objetividade de fazer ela aprender naquela aula, de acordo com o conteúdo daquela aula. Eu desenvolvo uma brincadeira. E, assim, ela vai aprendendo sem sentir e acaba desenvolvendo... praticamente, nós tocamos nesse assunto com a Jéssica também, que a gente dividiu aqui, naquele momento, duas situações. Na Secretaria de Cultura, em que o trabalho é um pouco mais voltado ao social, aqui é onde a gente não forma dançarinos, pode ser que saiam dançarinos daqui, claro, mas o intuito real não é lá na frente formar dançarino, é dar ferramentas para que eles queiram, ou se caso queiram se formar dançarino, eles terem, né, e procurarem os meios para isso. E existem as outras situações que essa parte lúdica já não é tão necessária, que seria nas situações de escolas de dança, que são trabalhadas mais técnicas realmente do início ao fim, trabalhadas em cima, a gente costuma dizer, trabalho em cima da dor, né? Sim, então, são mais rígidos, mas aí já é uma outra questão que entra, que é justamente para pessoas que é alto nível, para competições, né? Enfim. Falando em planejamento, como a gente entrou em planejamento, tem planejamentos aí para esse finalzinho de ano,
sabemos que estamos passando por um momento complicadíssimo, Sim. né? E tem nos limitado muito, muito, muito. Em vários aspectos. Vários aspectos, inclusive um que, infelizmente, foi a nossa amostra de dança, né? Que a gente preparou, inclusive, todo o Sim. regulamento para ser executado. Só que no primeiro momento nós tínhamos preparado um regulamento para uma amostra de dança online. E nós achamos por bem dar uma adiada para que a gente possa atender presencialmente, né? Sim. Presencialmente ali os participantes que a gente tem todo ano nessa amostra, e acabamos não fazendo ela ali no mês que era para ela ter acontecido no mês de abril, né? Mas tem algum planejamento ainda para esse ano, caso volte? Creio eu que ainda que a gente está voltando aos poucos, que essa vacinação vai se intensificar logo mais e a gente vai ter uma flexibilização bacana aí desses decretos, do que vem acontecendo aí. Então, quais são os planejamentos para esse ano, caso os tenha? Você fala de planejamento da minha Eventos, pessoa como das suas professora? oficinas, isso. Sim. Olha, eu não sei como é que está essa questão da organização por parte da coordenação dos gestores, mas eu desejo muito que voltem as oficinas, os recreios culturais, aliás, os recreios culturais. Existe uma expectativa muito grande, não só da minha parte, mas das minhas alunas, que boa parte delas já são minhas alunas há algum tempo. Em cima disso, elas até me perguntam assim. Já conhece o recreio cultural? Sim, conhece né? o recreio cultural, sabe? E sempre gerava muita expectativa, muita ansiedade nelas, e agora não é diferente. Elas sempre me cobram. Já vou te dizer o recreio cultural ele vai continuar. Vai continuar. A gente precisa justamente essas flexibilizações para que as crianças possam estar todas juntas no recreio, igual acontecia, né? Sim. Mas isso aí as alunas da G, fiquem tranquilas, nós vamos voltar com o recreio cultural logo menos. Amém. E para o final de ano também, a gente sempre cria uma expectativa grande, assim. Eu não sei esse ano como é que vai ficar também, se Natal, ali, as festividades de fim de ano vai ficar por nossa conta as apresentações, mas eu sempre planejo alguma coisa ali com as meninas, elas sempre também criam essa expectativa ao longo do ano. Final do ano sempre rola mesmo, né, Gê? Naquele mês de Natal, né? Então tem muita coisa boa mesmo. E assim, nós adiamos também a nossa mostra de dança, quem sabe ela ainda não aconteça esse ano. Nós temos um mês que é um mês muito importante também, que é o mês de novembro, um mês muito expressivo, onde a gente tem ideia de fazer algo voltado à cultura afro, né? Já que é o dia da consciência negra, dia da consciência negra. Temos também o aniversário do hip hop, temos o dia do capoeirista. Nossa. Então tudo isso no mês de novembro, né? Então talvez a gente possa aproveitar esse mês também para poder fazer algo para as oficinas de dança. Tudo vai depender do andamento aí dessa pandemia que infelizmente tem tirado muitas vidas ainda, e agora cada dia que passa a gente acredita que vai melhorar, mas novas cepas estão vindo. Sim. Tem uma agora indiana, infelizmente, aí. Umas variações, né? Umas variáveis dela aí. Inclusive, já tem alguns estados confirmados. Mas não vamos falar disso aqui, porque aqui é um momento legal de cultura. É só para a gente trabalhar em cima da realidade, né? Então, do porquê que não está acontecendo da maneira que a gente que tem que acontecer na secretaria. Apesar que nós estamos aí com vários meios de levar a cultura para o município. Estamos nos adaptando. Estamos aí, nós temos o nosso podcast, tem lives para acontecer, né? Então, isso aí tem acontecido tranquilamente. A cultura não deixou de acontecer. Não deixou em momento algum. Eu acho que, inclusive, esse momento, apesar de toda essa parte negativa que compõe, que acho que é 95%, nós temos uns 5% ali de coisas boas que a gente vai levar para a vida, né? Para o trabalho, para o nosso pessoal, para o profissional. E essa coisa aqui, por exemplo, o podcast Culturalizando, ele já vem no intuito de se adaptar a esse momento e dar mais acessibilidade ao cidadão que não pode sair de casa para poder estar consumindo a cultura. Cultura que, inclusive, na minha perspectiva, e eu acho que de muitas pessoas, ou de grande maioria,
é um dos produtos mais consumidos durante a pandemia. Sim, bastante. Se você está no Fique em Casa, você vai estar na sua casa, você vai estar ouvindo uma música, você vai estar assistindo uma série, você vai estar vendo um documentário, vai estar lendo um livro. Então, assim, a cultura tem sido consumida e, nesse momento, muito mais do que antes. É tanto que tivemos aí uma explosão de lives aí, né, pelo Brasil todo. E eu acho que esse momento fez com que a gente se adaptasse. Mas o papo foi da hora. Conversamos aqui com a nossa professora de jazz e professora também de dança para adultos aqui, Gerlaine. E eu quero agradecer a sua presença, Gerlaine. Muito obrigado pela presença, pelas informações. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenha alguma dúvida, ainda venham nos visitar na Secretaria de Cultura, conhecer um pouco mais o restante dos nossos professores que vão estar aqui também nessas entrevistas, nesses bate-papos, né? Então, muito obrigado, viu, Gerlaine? De nada, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, o espaço, para que a gente consiga falar do nosso trabalho, que não é nada novo, mas muita gente não conhece, não tem acesso ainda. A iniciativa é de extrema importância com esse fim, de que as pessoas tenham acesso à cultura e os nossos trabalhos, e venham conhecer os nossos trabalhos. Para vocês, para os filhos de vocês, mas venham nos conhecer. É claro. Gê, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você que aqui estava até agora, que vem nos acompanhando já desde os outros episódios. O nosso próximo episódio vai ser aí com a vereadora Deiva, né? Ela vai estar aqui presente também com a gente na próxima quarta-feira. Então, muito obrigado a todos. Obrigado pela carona. Até a próxima. Culturalizando!